Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu. Hoje é dia 18 de novembro. Está no capítulo 27-10, outubro 27 de 1929. Porque não podia vir o reino da divina vontade antes da vinda do Senhor Jesus à terra, o enxerto de Jesus Cristo e o enxerto de Adão. Estava fazendo meu giro na criação e ia seguindo todos os atos feitos pelo Fiat Divino, desde o Éden até a descida do Verbo Divino à Terra. Mas enquanto isso fazia, pensava em mim. E por que não veio o reino da divina vontade à Terra antes que descesse o Filho do Homem do céu à terra? Ela estava com a dúvida que por que o reino da divina vontade não veio antes de Jesus, né? Mas era tudo já certo, né? E meu doce Jesus, tomando ocasião do que eu pensava, mas bem que parece que quando tem vontade de falar-me, dá-me as reflexões, suscita-me as dúvidas, as dificuldades, e depois de saber tantas coisas sobre o seu reino, ao contrário, quando não quer falar-me, minha mente se cala. Não sei refletir nada e percorro em sua luz os atos da divina vontade. Então, meu amável Jesus, saindo de dentro de mim, me disse: então, é muito grande isso, Jesus e Luísa, e o reino da divina vontade, né? Primeiro ela está perguntando por que não veio antes de Jesus vir à Terra o reino da divina vontade, né? O reino da divina vontade é muito grande. Ele tinha que vir com a disposição do homem. O homem não estava disposto, né? Ele estava centralizado nele somente. E o meu doce Jesus, tomando ocasião do que eu pensava, então, mas bem que parece que o quanto tem vontade de falar-me, dá-me a reflexão. Então, isso eu já tinha percebido em todos os temas dela, né? Todos os trechos que ela escreve, são coisas assim tão maravilhosas que não vêm dela, de jeito nenhum, né? Não vem de mente humana, né? Vem de Jesus, que ele é o mestre, né? Ele é o mestre e ele está conduzindo a sua discípula ali, né? E ela é porta-voz nossa, né? Então, ele a inspira. As perguntas, as dúvidas, tudo daquele jeitinho dele, às vezes de forma brava, às vezes de forma carinhosa, bem carinhosa, né?
Esse é o nosso Jesus, né? E Ele faz isso conosco também. Ele coloca na nossa mente também aquilo que a gente deve refletir junto com Ele, porque a mente nossa não para, né? E ela precisa refletir junto com Jesus, para não sair da ordem, né? Aí Jesus disse, né? Minha filha, o reino de minha divina vontade não podia vir à terra antes de minha vinda, porque não havia nenhuma humanidade que possuísse. Quanto à criatura é possível a plenitude do meu fiat divino, e não possuindo-a, não havia nenhum direito, nem segundo a ordem divina, nem segundo a ordem humana. Então, não foi possível antes, né? Porque a humanidade não estava voltada para Deus, né? Ela estava voltada muito para si próprio, né? E ele não poderia vir. Então ele deveria primeiro educar o homem. Ele teve que vir para educar o homem, né? Novamente sobre as coisas de Deus, mas na autoridade dele, não nas autoridades dos próprios homens, né? Que, por exemplo, vamos lembrar dos fariseus, né? Os fariseus conheciam, eles tinham conhecimento, né? Mas o viver deles era ao contrário do conhecimento, né? Então, tinha que vir Jesus, né? Que ele tinha o conhecimento e ele tinha a vivência compatível com o conhecimento, com a vida de Jesus. Tudo na ordem, né? Não na desordem que era antes, né? Não havia espaço, né? Não havia espaço para a divina vontade vir. Tudo Deus planeja e faz perfeito. Nunca conforme a mente humana. Sempre é Ele que nos indica. A gente imagina um pai, né? Aquele pai que ele tem todo o interesse de dar tudo de bom para o seu filho, né? Então, ele não vai dar nada mais ou menos. Ele vai dar o perfeito. E para a divina vontade vir à Terra, primeiro Jesus tinha que vir, né? Ele tinha que vir para dar os conhecimentos e a vida dele humana, querendo dizer para nós, olha, eu vivi humanamente, vocês podem viver humanamente como eu vivi. Eu vivi na carne, né? Ele não fazia direito do seu, para ele mesmo nunca, da sua divindade, né? Ele sofria como o homem sofria, o frio, o calor, né? Toda a maldade que tinha dos fariseus e outros lá, né? A rejeição das pessoas, ele sofreu tudo, para dizer para nós que o reino da divina vontade vem para o homem, né? E Jesus foi um homem, né? O céu estava fechado, as duas vontades, humanas e divinas, estavam como que em hostilidade. E o homem se sentia impossibilitado de pedir um bem tão grande. Aí, o homem não tinha condição de pedir esse bem, porque ele não conhecia e ele não lhe foi também inspirado, né? Não lhe foi inspirado porque ainda não havia o conhecimento.
Então Deus não inspirou também isso ao homem, né? Tanto que nem sequer o pensava. Então, ele não pensava, não lhe foi inspirado. Vê ali em cima da Luísa, ela foi inspirada, né? E ele nos inspira durante o dia nosso, né? Ele está sempre nos inspirando para a gente meditar nele, né? A gente busca a luz dele nas nossas meditações diárias, não só meditações que a gente para meditar, mas também as meditações diárias, das coisas que nos acontecem, né? Na nossa vivência humana. E fundindo-se com a divina. E Deus, por direito de justiça, estava impossibilitado para dá-lo. Então, por direito de justiça. Quer dizer, o homem não tinha direito, né? Pela situação em que ele vivia. Ele não conseguia nem enxergar isso, né? Eu perdi aqui o texto, ele desceu. Então, o homem não conseguia nem enxergar essa possibilidade, né? A divina vontade, nem nós. Nós estávamos pensando na divina vontade antes? Não, não estávamos. Ele teve que vir e provocar, né? Nos provocar o nosso coração e a nossa mente se nós queríamos, né? Viver na divina vontade, né? E aconteceu que a gente desejou, né? Desejamos ardentemente. E por que desejamos ardentemente? Mesmo em todas as dificuldades, nós não saímos, não queremos sair. Queremos ficar, né? E compreender, né? E porque o homem estava fechado às duas vontades, humanas e divinas. O céu estava fechado às duas vontades, humanas e divinas, e estavam com a hostilidade. O homem se sentia impossibilitado de pedir um bem tão grande, tanto que nem sequer pensava, então. Ele não pensava, não estava ainda aberto para ele. E Deus, por direito da justiça, estava impossibilitado para dá-lo. Sim, ele não estava aberto para isso, né? Você veja bem, nós não conhecemos a divina vontade, mas nós estávamos abertos a Deus, né? Da nossa forma, ali do nosso conhecimento naquela hora. O nosso conhecimento era aquele, mas a gente amava e queria amá-lo cada vez mais. Aí ele veio e nos trouxe, né? Ele trouxe para que ele estava com o coração nele, né? Se a pessoa não está no coração dele, ele não vai trazer, né? Não tem condição. Deus e criatura se encontravam antes de minha vinda à Terra, como a Terra e o Sol. Então ele está dizendo que antes dele vir à Terra, a criatura estava bem diferente de Deus e o homem, né? Era bem diferente, né? Porque a terra, não possuindo a semente, que rompendo-se formasse o broto, para poder formar a planta daquela semente. Então, a terra, nós, as pessoas, naquele tempo, antes que Deus viesse, que Jesus viesse, não tinha essa semente, não tinha semente. Para poder o sol vir, Jesus,
vir e formar a planta, né, para ela poder abrir, se romper, né, e abrir para receber o sol, né? Ela não estava pronta, não tinha semente para abrir, para se abrir e o sol vir e desabrochar aquela planta. E o sol, não encontrando o broto, não pôde comunicar os efeitos que possuía para poder formar, com sua virtude vivificadora, o desenvolvimento e a formação daquela planta. Então, para formar tudo, ele se refere à criação, né? A criação é tudo para ele, né? Para ele não, é para todos nós. Nós somos um todo, né? Tem a criação e tem a criatura, né? E a criação, ela é o princípio, né? E o homem se completa na criação. Por exemplo, aqui, Deus traz a semente. Hoje, ele traz a semente. Se ele encontrar a terra apropriada, né, para germinar essa semente no nosso coração, o sol, que é Jesus, vem e faz ela germinar. Caso contrário, não faz. E como não tinha antes, né, nada, não tinha nada que o sol podia... O sol estava ali, né? Mas ele não tinha a semente. A semente não havia. Então, porque Deus não disponibilizou a semente ainda. Não tinha ainda disponibilizado, né? É porque ele sabe a hora, né? Assim que a terra e o sol, então, como estranhos entre eles, pode-se dizer, se tivesse razão, que se olharia como em rivalidade, porque a terra não pode produzir e recebe aquele bem, e o sol não pode dar. Então, eles estavam assim nessa situação. Podia-se dizer que eram rivais, né? A terra estava ali, mas ela não tinha condição de receber o bem do sol, né? E o sol não podia fazer nada por aquela terra, porque não havia a semente apropriada. Porque o sol faz, ele está ali para dar os seus raios e fazer produzir a semente. Mas se ela não existe, ele não podia. E Deus também, Jesus estava ali, sempre esteve, né? Mas a semente não estava pronta para ser germinada. Assim, se encontrava a humanidade, sem o germe de meu Fiat. Então, sem o germe do Fiat de Deus. Interessante, né? Imagina, eu pensei nos santos todos, né? Em todos os santos. Eles não conseguiram também receber, não sei, só Deus sabe, né? O Fiat divino. Bom, ele trouxe a partir da Luísa, com conhecimento, né? Trouxe através do conhecimento. Não vamos nos misturar as coisas. E se não está o verbo é inútil, se não está o germe, é inútil esperar a planta. Então, não tinha o germe, então a planta não sairia, não cresceria, não brotaria. Agora, com a minha vinda sobre a terra, o Verbo divino vestiu-se da carne humana, com isso formou o enxerto, a árvore da humanidade.
Então, como ele veio como humano, quer dizer que ele se tornou um igual a nós, né? Ele andou pela terra igual a nós. Então, ele vinha espalhando a sua semente. Ele foi espalhando a sua semente. E essa semente foi se multiplicando, né? Cada vez mais. Então, pôde se enxertar a árvore na humanidade. Está enxertando. Ele veio para enxertar, né? Uma humanidade perfeita na humanidade imperfeita. Esse foi o enxerto dele. Minha humanidade se prestou como semente ao Verbo eterno, e a minha vontade divina formou o enxerto novo com a minha vontade humana, a vontade humana dele perfeita. Com isso começou sendo eu a cabeça de todas as gerações humanas. Então, ele, humano, né, recebeu, veio nos trazer, recebeu não, porque ele já tinha, ele veio nos trazer, né, esse enxerto da divina vontade em nós. O direito de ambas as partes, humanas e divinas. Olha que maravilha. O direito, né, de ambas as partes. Porque assim fomos criados, né? E assim Deus quer que seja, sempre. Voltemos à ordem. Eles, de poder receber o reino de minha divina vontade, e Deus de poder dá-lo. Olha, quer dizer que o ser humano, ele adquiriu esse direito. Por que ele adquiriu esse direito? Porque Jesus veio à Terra e se tornou humano. Como ele era humano divino, nós também, né? Tivemos essa graça de receber esse direito, de receber o reino da divina vontade. Maravilhoso, Jesus. Assim, agora, assim como quando se faz um enxerto, não de imediato se assimila a força das novas ações, mas sim vai pouco a pouco assimilando-os, por isso dá poucos frutos ao princípio, mas conforme se vai formando, assim os frutos crescem. Então, veja, Deus não tem pressa. E mesmo assim são 6.000 anos, é pouco tempo pelo que o homem imaginava que fosse, né? Tantos anos, né? Não, é o tempo que Deus acha que é suficiente para a humanidade crescer, né? E se desenvolver agora na divina vontade. Agora sim, como quando se faz um enxerto, não de imediato e se assimila a força das novas manias, mas sim vai pouco a pouco assimilando-os, por isso dá poucos frutos aos princípios, mas conforme se vai formando, assim os frutos crescem, são mais abundantes e saborosos, até se formar a árvore inteira carregada de ramos e de frutos. Então é devagar mesmo o nosso processo aqui na Divina Vontade, também é devagar, né? Mesmo que a gente tenha esse anseio de conhecer tudo rápido, é devagar, porque o processo de Deus é devagar. Veja na criação, por isso que ele já está dando o exemplo da criação, né? É tudo devagar. Para quê? Para que não atropele e não saia a obra perfeita, conforme ele queira, né? Tal é o enxerto feito por mim, a árvore da humanidade.
São cerca de 2000 anos e a humanidade não recebeu todas as ações do meu enxerto, né? Não foi recebido. Mas há razão para esperar. Vê como Deus espera? Por isso nunca, mas nunca podemos desistir diante dos nossos testes difíceis. Que uns testes que aparecem que a gente não quer. Não queria isso, por que me aparece isso, né? Então, mas há razão para esperar. A confiança nele é tudo, é tudo. Não desistir jamais. Porque há a semente, o enxerto. Por isso a criatura pode pedir a Deus e Deus se encontra em condição de dá-lo, porque esta minha humanidade, que possuindo em virtude o Verbo feito carne, a divina vontade, por natureza, restituiu os direitos aos homens e a Deus. Então, é Deus é Jesus, Deus, que veio ao mundo como humano, se fez como nós. Como ele estava aqui humano, ele pediu, né? Pediu ao Pai, né, que restituísse o nosso direito, né, de receber o reino da divina vontade. E ele por direito, né, dele, que é Deus, ele trouxe para nós também. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, tudo o que eu fiz na redenção não é outra coisa que preparativo, irrigação, cultivo para dar desenvolvimento a esse enxerto celeste feito por mim entre as duas vontades, humanas e divinas. Ele fez o enxerto para nós, na vontade divina com a nossa vontade humana. Ele sendo divino e humano. Que maravilha, que maravilha. Isso deve estar sempre em nossa mente, que Deus não faz nada atropelado e nem tem pressa. Ele não tem pressa de mim, ele não tem pressa de ninguém. Ele só quer o resultado final conforme ele iniciou o processo. Qual foi? De fazer que o reino da divina vontade se estabeleça na Terra e através das criaturas. E ele está formando as criaturas dentro do tempo de cada uma delas. Não pode desistir. Aquele que está mais atrasado, se arrastando, ele chega lá, ele vai chegar lá. Não desista. Então, como poderia vir o reino de minha divina vontade antes de minha vinda à Terra? Se faltava um enxerto, o princípio de sua vida e o agir em ato na alma, e seu primeiro ato no ato da obra humana para estender seu reino em cada ato delas, então, ele tinha que vir para ensinar os seus atos divinos à Terra, porque o homem estava muito humanizado, né? Ele tinha que conhecer os atos divinos de Jesus primeiro. Então ele tinha que vir também, por esse motivo. É verdade que meu Fiat divino, com sua potência e imensidão, estendia seu império em qualquer lugar, mas na vontade humana
não se encontrava como princípio de vida, mas sim somente por poder e imensidão se encontrava nas condições que se encontravam o Sol e a Terra. Qual era a condição? Os dois não podiam se fundir, né? Olha que coisa, não? O Sol investe a Terra com sua luz, dá seus efeitos, mas a Terra não se torna Sol e o Sol não se torna Terra, porque o Sol e a Terra não se fundem juntos, de modo a formar a vida um do outro. Por isso são seus corpos estranhos, que não se assemelham. Então é assim que vivia o homem antes, né, da vinda de Jesus. E porque o sol a ilumina, a aquece, comunica seus admiráveis efeitos, não comunicando sua vida, nem a terra cede seus direitos de vida no sol. A terra será sempre terra e o sol será sempre sol. Nós seremos sempre criaturas e Deus será sempre Deus. Mas Ele vem, né, e fecunda, e nos fecunda, né? É maravilhoso. Assim se encontra e se encontrava a minha divina vontade, até que o homem não ceda a sua na minha. A minha não pode pôr seu princípio de vida na vontade humana. A função da uma e a outra não pode acontecer. A criatura será sempre criatura, sem a semelhança e a vida do seu Criador, no fundo de sua alma, que só pode se formar pelo meu fiat divino. Então a criatura vai ser sempre criatura, mas ele pode formar, né, no fundo da nossa alma o seu fiat divino. Assim que sempre haverá desequilíbrio, distância, apesar de que o meu divino querer a ilumine, ele comunica seus admiráveis efeitos, por sua bondade e liberalidade, e por efeito de potência e de imensidão, que por sua natureza possui. Então aqui somos o divino e o humano. Nunca vamos ser iguais, né? Sempre vamos ser diferentes. Mas ele vem e pode trazer o divino para nós. Muito mais que Adão ao pecar, ao fazer sua vontade humana, não só formou a raiz, a traça, a raiz da árvore da humanidade, mas também acrescentou o enxerto. E esse enxerto comunicou todas as más ações que no decorrer dos séculos devia produzir na árvore da humanidade o enxerto de Adão. Qual foi o enxerto de Adão? Não confiou em Deus. Não. Desconfiou, né? Não confiou em Deus. Este foi o mal de Adão e que isso se proliferou, né? Até nos dias de hoje. Em princípio, um enxerto não pode produzir nem grandes bens, nem grandes males, mas apenas o princípio do mal ou do bem com efeito. Então, o enxerto só faz um efeito, né? Ele não é a essência, né? Ele só produz o efeito. Adão não fez todos os males da geração humana, mas
mal fez o enxerto e foi causa de torrentes de males, muito mais que não teve logo o enxerto contrário à minha vinda à terra. Então, o enxerto contrário era Jesus do enxerto mal que fez Adão, né? Senão que passaram séculos e séculos, assim que as ações más cresciam e os males se multiplicavam. Por isso não se pensa no reino da minha vontade. Então, nesse período antes de Jesus vir, foi só se proliferando o mal trazido por Adão, que foi se enxertando aqui e ali, aumentando cada vez mais, né? Então não havia espaço para a vontade divina ali, mesmo porque foi rejeitado, né? E foi se comunicando isso entre as gerações. Tanto que Deus tinha que fazer vir profetas, e o profeta sofria. Nossa, eu sofria só rejeição, rejeição, rejeição. Né? O profeta vinha trazer o divino ali, naquele meio daquele humano, porque senão realmente não tinha sobrevivido o ser humano, né? Se Deus não mandasse os seus profetas. E eles sofreram, né? Só sofriam. Por isso nós não podemos querer viver no bem bom, né? Quem traz o divino, ele sofre, porque encontra a rejeição da criatura, das outras criaturas. Veja o profeta. Os profetas eram um cá, outro lá, né? Entre esses séculos todos, né? E nós somos poucos também. Nós somos poucos. Nós temos é que nos aperfeiçoarmos no nosso querer, unir o nosso querer com o divino, para que a gente possa, né, ser esses profetas da divina vontade. E vamos sofrer. Jeremias. Jeremias, quanto Jeremias sofreu, né? Ele não pôde nem ter família nem nada. Nós temos família, né? Nós temos a nossa família. Nós temos o nosso conforto, né? Eles nem tinham nada, os profetas, que traziam o divino para a humanidade, que só estava humana mesmo, né? Mas quando eu vim para a terra com a minha concepção, formei o enxerto contrário à árvore da humanidade. Sim, aí veio ele, humano, ele também era humano. Ele enxertou em nós, né? Só que ele enxertou o divino. E os males começaram a parar. Aí diminuíram os males. Lembra como o povo era pagão? Como o povo religioso não era bom, como Deus havia ensinado que era para ser, né? Eles faziam a sua própria vontade e pregavam a palavra de Deus. Tudo errado, né? Tudo errado. Mas os males começaram a parar. As más ações e a destruir-se. Assim, há toda a esperança de que o reino da divina vontade possa formar-se no meio das gerações. Então, com a vinda de Jesus, somente Ele. Só os profetas não foram suficientes. Eram os profetas humanos. Teve que vir Deus à terra para formar, enxertar no homem completamente o divino. Nossa, que maravilha!
Que maravilha, Jesus, entender assim a sua vinda à Terra. Para que foi? É maravilhoso demais. As tantas verdades que te manifestei sobre o meu Fiat divino são goles de vida, dos quais quem rega, quem cultiva, quem aumenta as ações, a árvore da humanidade, enxertado por mim. Então, as tantas verdades que te manifestei sobre ti, Fiat, são goles de vida. Então, ele nos dá goles. Todo dia ele dá um gole. Todo dia ele dá mais goles, né? Por isso que a nossa formadora, ela não para um minuto, né? Ela sabe que tem que dar os goles. Todos os dias tem que dar o gole de vida para nós. Senão, se perde, né? Se perde o efeito, né, da divina vontade em nós. É a goles. Portanto, se na árvore da minha humanidade entrou a vida do meu Fiat divino e formou o enxerto. Então, a árvore da humanidade de Jesus, né? Entrou a vida e o meu Fiat divino e formou o enxerto em nós. Há tudo para se esperar que o reino, meu reino, tenha o seu cetro, o seu justo domínio e o seu comando entre as criaturas. Por que a gente tem a esperança de que vai acontecer o reino da divina vontade? Porque Jesus está dizendo aqui, é de gole em gole. Não pensa que o negócio é, mas ninguém está sabendo de nada, ninguém quer saber. Vão saber, né? É de gole em gole, né? Nós só temos que ter esta certeza, que Deus está trabalhando em nós, né? Nós somos a terra que Ele quer enxertar. Nós somos a planta que Ele quer enxertar, né? Então, só temos que estar sempre à disposição e unidos a Ele, né? E Ele formou um grupo aqui. Ele formou vários grupos, com certeza. E Ele formou esse grupo com essas características que nós temos. Então, vamos viver conforme Ele está conduzindo, né? De gole em gole, né? Recebendo os testes, passando pelos testes, mesmo com toda a dor, né? Confiando nele plenamente, que passa. Depois vem outro, mas passa. O importante é estarmos sempre junto com ele. Por isso roga, não duvides. Quem duvidou foi Adão. Não duvidar nunca, nunca, nunca. E sim confiar, apesar de todas as coisas que acontecem. Lembrar que ele está dizendo que são goles de vida, da quais quem rega, quem cultiva, quem aumenta as obras, a árvore da humanidade enxertada por mim, goles. Amém, Fiat.